Água Educast, o podcast para mergulhar na gestão de recursos hídricos. Episódio 2: o uso de mídias na escola. TikTok, Instagram, WhatsApp, ferramentas de inteligência artificial. Entre tantas outras tecnologias que estão cada dia mais inseridas no cotidiano dos jovens, a gente nota que cada vez mais isso desperta a atenção não somente de jovens, mas também de muitos adultos por aí. Para você ter ideia, um levantamento realizado pela We Are Social sobre o mundo digital em 2024 mostrou que os brasileiros possuem 144 milhões de contas em redes sociais. E o número de internautas também não para de crescer, e já são 187,9 milhões de usuários. Isso mesmo, esse aumento do consumo de conteúdo digital e do uso de novas tecnologias também é repercutido no Censo Escolar 2023, que verificou que quase 90% das escolas públicas possuem acesso à internet. Porém, o uso dela para fins pedagógicos acontece em apenas 62% das escolas pesquisadas. Os dados do censo escolar mostram ainda que há um longo caminho para que as tecnologias cheguem com qualidade e equidade às escolas, uma vez que apenas 24,5% das escolas públicas apresentaram aí um aumento na quantidade de equipamentos que ficam disponíveis e são voltados para uso dos estudantes. Esse levantamento que levou em consideração dados entre 2022 e 2023. Mas afinal, gente, como é que essas novas tecnologias impactam ou podem impactar o ambiente escolar, em especial o trabalho dos professores? E é isso que nós vamos debater no segundo episódio do Água Educast com as nossas convidadas. Eu sou Ana Ardito. E eu sou Murilo Santana. E esse é o Água Educast. Hoje nós estamos recebendo duas convidadas para falar um pouco sobre novas tecnologias e o uso de mídias em sala de aula. Uma delas é graduada em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo em 2008, possui mestrado em Educação pela Unesp de Rio Claro em 2011 e doutorado em Ciências pelo Programa Interunidades em Ecologia Aplicada da Exalc-Sena USP em 2018. Ela também é especialista ambiental do Instituto de Pesquisas Ambientais e docente do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, o Proficiamb. Aqui conosco está Maria Luísa Bonazzi Palmieri, a Malu. Obrigado aí por ter aceitado esse nosso convite, Malu. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E aqui agora é a hora da nossa outra convidada, né? Nossa outra convidada possui graduação em Ciências pela Universidade de São Paulo, a USP, e atualmente atua como professora de ensino fundamental 2 dos anos finais. Aqui conosco está Priscila Proença Croscato. Muito obrigada, Priscila, por participar aqui com a gente hoje. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, estou muito honrada de participar desse bate-papo, porque tem a ver com a minha atuação cotidiana mesmo, com a educação ambiental, com a aula de ciências, e eu também sou professora de tecnologia, né? Então a gente acaba casando as duas coisas. Bom, e já para a gente começar esse debate, vai servir uma pergunta para as nossas duas convidadas, Ana, que é justamente como a Priscila tocou aí no assunto de ensino de tecnologias, né? Então, a gente tem debatido muito, visto esse debate cada vez mais intenso nos últimos anos sobre tecnologias da informação e comunicação e a sua aplicabilidade em sala de aula. Então, eu gostaria de começar até pela Malu e depois passando para a Priscila, um pouco sobre isso. Como é que vocês veem o uso das TICs, isso em sala de aula, porque hoje em dia a gente está vendo cada vez mais ferramentas digitais, cada vez mais essa questão envolvendo o uso das mídias em sala de aula, os alunos estão sendo impactados por o consumo dessas mídias. Como é que vocês avaliam o uso dessas mídias tão polêmicas no ambiente escolar, dentro da sala de aula? Eu acredito que o uso dessas mídias pode tornar as aulas mais interessantes, envolventes, pode trazer várias possibilidades pedagógicas, né? Pode, inclusive assim, nós temos uma ideia de que a nova geração é muito tecnológica, mas quando nós vamos ver, muitas vezes eles sabem usar o WhatsApp, mas não sabem, por exemplo, fazer uma boa pesquisa no Google.
né? Então, assim, esse uso, né, dessas tecnologias é muito importante que todos, né, todos nós, mas inclusive os estudantes, saibam fazer as perguntas certas, né, saibam utilizar esses recursos, né, que as TICs proporcionam. E para os professores, possibilita usar diversos recursos pedagógicos, né? Agora, o que é um problema é quando se pensa nessas tecnologias, por exemplo, usando simplesmente slides. E aí você faz uma aula extremamente expositiva, né? É uma aula muito... que você não explora, né, tudo que as TICs pode trazer, e, na verdade, acaba deixando algo cansativo e não explorando também a comunicação entre os alunos, também com o professor, né? Nós vemos que essa nova geração, inclusive, tem uma dificuldade muito grande de socialização, porque fica muito nas redes sociais e muito pouco no convívio, né? No convívio presencial. Então, acredito que essas TICs, né, elas trazem muitas potencialidades, mas que elas também têm que ser bem utilizadas, né, para que possam contribuir para a aprendizagem, para o processo de ensino-aprendizagem e deixar as aulas interessantes, envolventes e olhando sempre elas de forma crítica, responsável. E Priscila, e como é que você vê isso no dia a dia em sala de aula? Você acredita que traz mais benefícios? Como é que funciona? Quais são os desafios aí para os professores? Então, eu estava ouvindo a fala da Malu e eu estava concordando com cada palavra, porque quando a gente fala em tecnologia na escola, e se fala muito de que hoje a escola pública paulista, que é o nosso contexto aqui, né, ela está plugada, né? E o que a gente vê são plataformas. Nós temos plataformas para quase todas as disciplinas. E não é algo ativo, é algo que muitas vezes o estudante faz de forma automática. Ele faz a prova paulista numa plataforma, ele faz o Alura numa plataforma, e o Alura é uma plataforma de programação. E aí a gente está falando houve o acesso à tecnologia, houve o acesso ao computador, houve o acesso ao tablet, tem internet banda larga na escola, porém, não houve educação midiática nesse meio tempo. E a gente não consegue fazer um trabalho de qualidade quando eu quero ensinar uma derivada para um aluno que não sabe fazer uma soma simples. Então, eu acredito que antes da programação, a gente deveria focar muito mais nessa questão da educação midiática, porque eles usam TikTok, eles usam Instagram e eles compartilham fake news o tempo todo, porque eles têm uma dificuldade absurda de compreensão de texto, eles têm uma dificuldade absurda, como vocês mesmos disseram, de fazer uma simples pergunta no Google. E o Google hoje, ele tem um perfil que você digita uma sentença e começa a aparecer resultados que são patrocinados. O Google de antigamente, ele não usava esse algoritmo. E, dependendo do navegador que você estiver usando, ele já vai te dar uma resposta de inteligência artificial que a gente sabe que nem sempre é correta. Então, os estudantes estão usando a inteligência artificial como um oráculo, quando, na verdade, ela é uma generativa de texto. Ela ajuda você a coordenar os seus pensamentos para melhorar um texto que você escreveu. Mas eles perguntam para a inteligência artificial como se aquilo fosse verdade absoluta. Por quê? Porque eles não conhecem a inteligência artificial, eles não sabem o que ela é. Eles têm uma visão muito errônea disso, né? E aí a gente entra num conflito enorme, porque esse excesso de plataforma, essa facilidade de uso de inteligência artificial que está sendo usada, assim, tem um potencial gigantesco, mas não está sendo utilizado do jeito que deveria. E eu acho que a gente criou um problemão, porque hoje a escola tem a internet, a conexão é aberta para os estudantes, alguns sites são fechados, por exemplo, o Instagram, eles não conseguem acessar,
Porém, os alunos usam VPN, e aí eles ficam nos jogos, e aí a gente não consegue dar aula. Então, eu acho que a gente precisava, né, e o momento teria sido logo depois da pandemia, na minha opinião, ter focalizado bem nessa questão da educação midiática. Isso era o primeiro, porque quando a gente fala de uso de TIC, né, as novas tecnologias, de forma crítica e reflexiva, não tem como falar disso sem falar da educação midiática, porque como você vai ter uma visão crítica sobre algo se você não é letrado midiaticamente? Até se pedir para um aluno, faz um vídeo do TikTok para a gente falar de um conteúdo, Outubro Rosa, vamos falar de HPV. Eles fazem em segundos e fica muito bom. Mas você vai ver que o roteiro foi todinho feito pela inteligência artificial. O aluno não criou nada. Ele simplesmente foi lá e reproduziu algo que ele nem sabe o que ele está fazendo. Mas aí ele acaba, né, Priscila, não conseguindo assimilar o conteúdo, né? Exatamente. É esse tipo de uso de tecnologia que a gente quer? Não, né? Então, a mudança chegou, foi muito rápido, todo mundo acessou, mas a gente está num dilema enorme de que precisa ter a educação midiática. Em que momento que ela vai acontecer? Sendo que a gente tem um currículo e que nesse currículo está proposto esse tipo de ação, mas quando a gente vai lá olhar os descritores que precisa ser trabalhado, tudo bonitinho durante o bimestre, a gente vê que não tem espaço para esse tipo de reflexão, porque você precisa fazer a plataforma com o aluno, você precisa mandar o projeto naquele mês, o aluno está lá aprendendo a mexer no Scratch, aprendendo a programar, mas ele não sabe checar uma notícia que ele recebeu, né? Priscila, você até acabou passando uma pergunta que eu estava com curiosidade de fazer para vocês, sobre o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Porque é o que você disse, fazer o videozinho do Outubro Rosa do TikTok, eles fazem, mas esse conteúdo, como que é? Na sua visão, Malu, e depois Priscila, como vocês acham melhor, esse pensamento, esse desenvolvimento do pensamento crítico, ele vem sido, como que eu posso dizer, afetado por conta desse bombardeio de mídias sociais, de TICs que a gente fala, né, de mídias sociais em si? Vocês acreditam que seria assim, que as mídias sociais... Porque a gente não pode falar também que é inimigo, ou é aliado ou é inimigo, né? Não é um inimigo, a gente precisa, é inimigo dessa maneira, né? Eles usam VPN, acabam jogando jogos, não é o que a gente quer. Mas tem tanta coisa boa, né, que pode ser trabalhada. Na visão de vocês que sabem falar, que vocês estão vivendo esse dia a dia, esse pensamento, esse desenvolvimento do pensamento crítico, ele tem sido afetado? Tem, com certeza. Concordo muito com o que a Priscila falou também, né? Então, acredito que nós ainda não aprendemos a usar o Google, né? As pessoas ainda não aprenderam a fazer uma boa pesquisa, a buscar as fontes que são confiáveis, né? E aí veio a inteligência artificial e nós... muitas pessoas simplesmente aceitam a primeira resposta que vem e utilizam a inteligência artificial como se fosse um Google, né? Só que a inteligência artificial, se nós formos utilizar os mais utilizados, né, como o ChatGPT, o Gemini, não traz referência. Então, você levar aquilo, né, como algo certo, sem nem saber de onde veio aquele conhecimento, tem várias implicações. Uma, que ele pode estar errado, né? Então, inclusive, existem outras ferramentas de inteligência artificial que nós podemos utilizar para buscar referências. Um exemplo é o Perplexity. Essa outra ferramenta, ela permite que você tenha as referências, e aí você pode entrar no site, buscar, ver se aquele site é confiável. Você não precisa mais buscar no Google. Você pode utilizar, por exemplo, o Perplexity, né? Você pode utilizar a inteligência artificial, mas que traga referências. Você buscar sobre um assunto que você não conhece nada no ChatGPT, você pode ser enganado, você pode ter uma informação completamente errada. Agora, para além dessa questão da informação estar errada ou não, tem a questão que, inclusive, a Priscila
tocou, que é muito importante, que é a capacidade, né, de pensar, que é exatamente o que a Ana trouxe de senso crítico, né, de eu saber o que eu estou falando, de eu refletir sobre a realidade. Então, é muito importante que nós saibamos utilizar, inclusive, a inteligência artificial de forma crítica, de forma responsável. Hoje, você consegue ter uma resposta, inclusive com referências, utilizando algumas outras ferramentas de inteligência artificial, mas se você simplesmente copiar aquilo e colar no seu trabalho e não ler os artigos que estão citados ali, você está escolhendo, né, a mesma coisa que colar na prova. Você não sabe o que você está falando, você pode estar falando besteira, e além disso, assim, você não aprendeu. Hoje você faz uma apresentação em segundos sobre qualquer tema, né? Ele faz a apresentação inteirinha para você, algumas ferramentas de inteligência artificial. Mas a questão é, você pode utilizar isso para olhar, para aprender, né? Para buscar sobre, né? Você pode utilizar isso como ideias, mas utilizar uma apresentação que você não sabe a mínima ideia, você não tem ideia sobre aquele assunto, você não tem um olhar crítico, porque você não conhece aquilo. E muitas vezes a gente vê por aí também os jovens pesquisando e tomando aquilo como verdade absoluta, né? A primeira, não só espalhando a fake news, como tendo uma convicção muito completa do que está falando, né? Exatamente. Inclusive, acontece de você... existem alguns estudos sobre os preconceitos que a inteligência artificial acaba trazendo, né? Então, nada é neutro, né? Então, nós temos que ter uma visão crítica sobre tudo que nós vemos. E, dependendo dos dados com os quais a ferramenta foi treinada, ela pode trazer, inclusive, visões preconceituosas, né? E complicar ainda mais as questões sociais que nós temos na nossa sociedade. É que isso você só se desenvolve conhecendo, conversando, lendo artigos e não pesquisando e achando a primeira e segunda pesquisa do Google. Então, essa questão do senso crítico é muito importante, né? Existem algumas habilidades na BNCC, no Currículo Paulista. Eu sou professora de Ciências e de Tecnologia, mas, por exemplo, em língua portuguesa, tem bastante tema transversal ligado ao meio ambiente, por exemplo, que é a área que a gente está tratando mais aqui, e que tem exercício de argumentação, para o estudante ler o texto, para ele formar uma opinião sobre aquilo, né? Mas os professores, eles têm uma dificuldade enorme de trabalhar esse tipo de conteúdo com os estudantes. Por quê? Porque eles têm um tempo de atenção muito pequeno. E a gente acaba atribuindo isso justamente a essa prática, né, de rolar o feed, de ter conteúdo curto, rápido, e qualquer coisa que dure mais que 1 minuto e meio, 2 minutos, você não tem mais interesse por aquilo. A gente está numa situação bem complicada, porque nós temos ferramentas maravilhosas, igual a Malu falou, das inteligências artificiais, de ferramentas que montam a apresentação para você em segundos, mas você pega, faz uma apresentação daquela, vai apresentar para o professor, e quando o professor faz uma pergunta, você não sabe responder, porque você simplesmente leu os slides. Isso se você tiver lido, porque às vezes eles nem leem os slides, né? E é muito até, Priscila, sério. Eu queria até aproveitar esse gancho seu, porque eu acho que um dos desafios das novas tecnologias em sala de aula, que está sendo para os professores, como você intercepta se aquele trabalho foi feito pelo aluno ou foi feito pela IA? Então, como eu dou aula no Fundamental 2, a gente tem noção de como aquele aluno escreve. E eles têm uma grande dificuldade na escrita, porque eles ainda estão desenvolvendo. Se ele entrega para mim um trabalho que está muito bem escrito, eu já no primeiro momento, eu nem passo por um software para... No ensino médio já é um pouco mais difícil. Perdeu o Playboy, né? Não, muito. No ensino médio é um pouco mais difícil, porque no ensino médio espera-se que eles já escrevam melhor, né? Mas mesmo assim, você está acostumado com o aluno no dia a dia, você sabe como ele se comunica, você sabe como ele conversa,
e você sabe quais são os interesses dele. E aí, de repente, ele começa a falar com uma propriedade sobre algo, com uma argumentação tão, né, correta muitas vezes. E aí a gente já bate o olho e fala, peraí. E a gente sabe, eles pensam que a gente não sabe, mas a gente sabe quando eles usaram qualquer ferramenta. E eu falo para eles, gente, use a inteligência artificial, ela é maravilhosa, só que não adianta você usar se você não souber o que perguntar. Pensa nela como uma secretária que vai te ajudar a organizar seu dia a dia. Só que você tem que saber o que pedir para ela, porque senão ela não vai entender o que você quer. Né? Eu gosto de usar essa analogia com eles. Mas o problema, ele vem de lá de trás mesmo, essa questão. Os alunos estão cansados de plataformas, eles estão exaustos. Quando a gente pega o notebook para eles fazerem atividade, era para ser um momento feliz, um momento legal, porque é uma aula prática, e eles já estão cansados, porque eles sabem que eles vão ter que fazer lá a plataforma que não é interessante para eles, porque eles têm dificuldades que apareceram antes, né? Porque a programação, ela precisa de pensamento, de abstração, ela precisa de reconhecimento de padrões, e têm muita dificuldade com coisas muito básicas. Tem alunos de 6º ano que chegaram no Fundamental 2 não alfabetizados. E aí a gente vai ensinar programação para esse aluno. É muito difícil. E vocês conseguem nos contar mais ou menos se algum exemplo de prática, vamos falar de coisa boa, de práticas bem-sucedidas dessas metodologias aí com os usos. Malu? Posso comentar? Eu dei um curso recentemente pela OCA, né, o Laboratório de Educação e Política Ambiental, da Exalc, em que eu trouxe a questão da educação ambiental e a inteligência artificial. E pode ser muito utilizada, por exemplo, pode trazer ideias muito interessantes para criar atividades educativas, né? Para sair desse ensino expositivo e criar atividades muito interessantes, muito construtivas, né? Então, por exemplo, dá para você colocar ali o tipo de educação ambiental que você quer. Eu trabalho com educação ambiental crítica e revolucionária. Então, se você coloca crie uma atividade, você é um professor de ensino fundamental que precisa trabalhar tal tema com os estudantes de tal ano, por exemplo, né? Crie metodologias inovadoras com base na educação ambiental crítica, para uma atividade de tanto tempo, assim, ele vai te dar uma atividade super legal. Sabe que, claro, você tem que ser crítico em relação ao que vai vir, você pode pedir para ele ir ajustando a atividade, você pode fazer seus próprios ajustes, mas isso te ajuda a ter muitas ideias legais como professor, né, para fazer uma aula diferenciada. Então, isso, eu já fiz vários testes nesse sentido, para visita na Estação Experimental de Tupi, onde eu trabalho com estudantes com metodologias diferentes. Então, assim, estamos, inclusive, um programa que eu coordeno, Educatrilha na Escola, que nós fazemos todo um processo formativo com os professores e um concurso dos projetos de educação ambiental, cultural, inclusiva, de promoção da saúde e bem-estar. Nesse programa, nós já estamos pensando em utilizar isso com os professores na hora de criar o projeto da escola, né? Então, eles podem, a partir do tema que eles têm, que eles identificam a partir do diagnóstico socioambiental e cultural da escola e do entorno, eles podem, então, colocar ali e pedir ideias, e vem muitas ideias. Então, nós podemos, como professores, termos muitas ideias do que fazer, de como fazer uma aula diferente e tudo mais. Então, isso é muito legal. Na pesquisa, também ele pode nos dar muitas possibilidades, né? Então, por exemplo, tem algumas ferramentas de inteligência artificial, como o Space, por exemplo, que possibilita que você veja um artigo, por exemplo, que está em outra língua, né, em inglês ou uma outra língua, você já consegue ver tudo que você quiser no artigo, então você coloca ali conclusões, metodologia, resultados, ele te dá
né? Não é perfeito, mas ele te dá algumas ideias sobre aquilo. Então, você consegue ter uma ideia daqueles artigos para você ver quais vale a pena ler na íntegra, né? Para você conhecer aquele tema. Então, assim, tem muitas possibilidades. O que pode ser ruim se a pessoa ficar só naquilo que está aparecendo, né? Se não ler a fonte, usar aqueles resuminhos que a inteligência artificial faz, né? Mas se você souber utilizar, pode ser uma ferramenta incrível, tanto para as pesquisas, quanto para a criação de atividades educativas. Agora, Priscila, a gente viu a abordagem da Malu, obviamente que essas ferramentas podem ser usadas tanto por professores quanto alunos, mas aqui a gente deu uma ênfase até nos professores, até porque esse podcast é voltado aos professores, mas eu quero fazer uma provocação para vocês. Pode começar pela Priscila, depois até a Malu, queria ver um pouco da Malu. Mas, Priscila, essas ferramentas todas, como a Malu bem lembrou, tem ferramenta aí que faz apresentações maravilhosas, faz textos maravilhosos, que pode facilitar a vida dos professores, porque a gente sabe que vai usar a ferramenta de forma crítica, vai fazer uma verificação, né, das informações ali que estão sendo apresentadas. Mas e aí, até que ponto isso é válido? Quanto que a gente pode passar esse tipo de ferramenta para os alunos? Pensando agora do professor que teve acesso a essas ferramentas, até que ponto ele pode, digamos, disponibilizar também esse conhecimento para os alunos e que fase dessa vida escolar esses alunos podem ter acesso a essas ferramentas que são mais autônomas, podemos dizer assim. Essa sua pergunta foi interessante porque é algo que eu tenho pensado muito nisso. E eu acho que é muito válido que nós apresentemos para eles essas ferramentas. Porque nós faremos isso de uma forma correta. É igualzinho educação sexual. A educação sexual precisa acontecer na escola, porque se acontece na rua, ele vai aprender errado. Excelente analogia. Ele vai usar, não adianta você dizer que ele não pode. O que a gente precisa se apropriar dessas ferramentas e mostrar para eles que é possível usar isso sim, de modo que isso vai ajudar até no desenvolvimento do pensamento crítico. Porque a partir do momento que você vai ler algo que a inteligência artificial escreveu e não aceitar aquilo como verdade absoluta, você vai identificar o que está aqui que não está legal, né? E assim, só para citar um exemplo, na questão das apresentações, mesma coisa. Um aluno que vai fazer, agora já vamos passar para o pessoal da faculdade, um aluno que vai fazer um TCC e usa o ChatGPT. Se ele pegar o que colocou lá e colar, vai, né? Mas tem ferramentas de IA generativa que são muito boas para ajudar você a organizar seus pensamentos, para até te dar uma ideia de um projeto de pesquisa. Igual a Malu falou, né? Você coloca lá a sua realidade, ó, eu sou uma professora, a minha realidade escolar é essa, e eu quero que você me dê ideias. É como se você estivesse fazendo um brainstorm com uma equipe. Eu acho genial. Então, assim, a gente precisa, a partir do momento que tem a educação midiática, que eu penso que é a questão do letramento, esse letramento tem que envolver o uso das inteligências artificiais generativas, porque eles serão os profissionais de um futuro que está chegando aí, e muitas vezes eles vão ter que usar isso, porque isso é ferramenta de produtividade. Às vezes você deixa de fazer coisas porque você está ali debruçado em algo que a inteligência artificial vai adiantar para você. Então, se você não souber usar direito, você vai ficar para trás. Então, sim, é nosso papel enquanto professores auxiliar nesse processo, mostrar para eles os melhores usos dessas ferramentas, e tem muita coisa boa aparecendo, né? Igual os comentários que eu fiz, falando, a gente tem um problema, parece que eu sou meio pessimista, né, da educação, mas não é, que a gente está ali no dia a dia, a gente está conseguindo ver certas coisas e que é possível de ser contornado. Precisa ter vontade. A partir do momento que a gente identifica, olha, está acontecendo isso, o que a gente pode fazer para contornar isso? E a sua pergunta, ela caiu perfeitamente. De que forma? Porque a tecnologia está aí, ela é disponível para todo mundo, e aí a gente vai deixar eles aprenderem a usar sozinhos, para eles aprenderem a usar errado. Então, nós precisamos nos educar, nós precisamos nos formar, passar por um processo formativo, para que a gente possa oferecer isso para o nosso aluno, para que ele também não seja
alguém que não vai saber usar todo o potencial da inteligência artificial, que só tende a aumentar. É algo que chegou para ficar mesmo, não vejo... Sabe pontos de inflexão? Que a gente tem alguns pontos de inflexão na história? Eu enxergo a inteligência artificial como um desses pontos de inflexão. Que ela chegou... Vocês acreditam que a implementação disso, ela tem acontecido gradual ou chegou chegando? Como que vai funcionar essa implementação? Ela já está acontecendo? Ela veio com tudo? Ela está sendo devagar? Até porque vocês como professoras, né, vocês que estão atuando aí, também precisam aprender essa ferramenta para passar, que foi o que você disse, né, Priscila? Eu preciso saber, eu preciso me educar para ensinar os outros, como que eu vou saber? Como que vocês enxergam isso? Como que está a implementação disso? E até aproveitando esse gancho da Ana, né, porque meio que vocês sentem que as escolas estão se preparando para essa nova realidade ou essas tecnologias de inteligência artificial estão chegando, tipo assim, tá meio que empurrando a escola para esse novo cenário, mas não que as escolas estejam preparadas para assimilar esse conteúdo. Como é que vocês veem a chegada dessas tecnologias? As escolas precisam se preparar melhor ou as coisas estão caminhando de um certo ponto planejado ou minimamente planejado? Acredito que, como a Ana disse, chegou chegando, né? A inteligência artificial chegou, ninguém estava preparado para ela, né? Não houve nenhum tipo de preparo, de formação. Esse curso, por exemplo, que eu dei, né, sobre o uso da inteligência artificial na educação ambiental, foi porque eu fiz alguns cursos de educação de inteligência artificial e fiz essas relações, né, com o campo da educação ambiental, com o campo... fiz um curso sobre pesquisa bibliográfica, né, então aprendi essas outras ferramentas de inteligência artificial, mas todo esse olhar, né, de como trabalhar isso de forma ética, responsável, crítica, todas as relações que eu fiz foi a partir do meu conhecimento educativo, né, do campo de educação ambiental. Ninguém me ensinou isso, porque não tem, os cursos de inteligência artificial, inclusive, não entram, né, nessas questões, né? É muito mais como utilizar a ferramenta, alguns sobre a questão da ética na pesquisa também, mas muito pouco sobre esse olhar mais profundo que a gente está falando aqui. Então, assim, a Priscila leu meus pensamentos, eu ia fazer exatamente a mesma relação com a educação sexual. Eu acho que é fundamental, né? E eu senti isso quando eu dei o curso, porque tinha muitos alunos de graduação e eu senti os professores assim, meu Deus, agora eles vão aprender isso, vão usar tudo errado e vão fazer lindos trabalhos sem saber o que estão fazendo. Mas eu acredito muito nisso que a Priscila falou, que assim, gente, chegou. Não tem como voltar atrás, como foi a internet. Né? Não tem como imaginar hoje um mundo sem internet. Então, não tem como, daqui 5 anos, todo mundo vai estar usando inteligência artificial para absolutamente tudo no seu dia a dia. Então, temos que aprender a usar de forma correta, de forma responsável, crítica, né? E isso, nós não temos formação nisso, né? E precisamos criar essas formações, porque vai ser fundamental. Que eles vão utilizar, eles vão, de forma errada. Então, precisamos realmente fazer uma operação emergencial, eu diria, de realmente incluir isso, né, em todas as formações, em todos os momentos, para que nós possamos utilizar da forma correta essas ferramentas. E como a Priscila falou, é muito mal interpretada essa ideia das TICs dentro da escola, porque é entendido que TIC é usar o computador, TIC é fazer algo num site, em alguma coisa na internet, numa plataforma, quando, na verdade, não é isso,
né? O quanto ela tem que ser um recurso pedagógico e não só mais um lugar, mas algo para eu usar uma educação bancária, uma educação que o aluno não é protagonista, ele simplesmente, ele ouve, ele reproduz, ele faz o exercício, né? Mas ele não cria, não constrói, não dialoga com os colegas, com os professores para construir. Então, assim, é muito importante saber utilizar essas ferramentas e preparar tanto os professores quanto os estudantes para esse novo mundo que está chegando. E Priscila, então, você que está lá na linha de frente em sala de aula, você sentiu isso também? Tipo, chegou, os alunos já estão usando, independentemente dos professores quererem adotar o uso ou não dessas novas tecnologias. E também já quero aproveitar, Murilo, o seu gancho para fazer essa pergunta para a Priscila, e Malu, gostaria que você complementasse, parece até meio exagerado, né? Mas vocês acreditam que a IA pode tomar o lugar dos professores um dia? Assim? Essa pergunta sempre vem quando faz esse debate de IA, né? Não somente para professores. A IA vai tomar conta de alunos, de jornalistas. Vai parar. Exato. A IA não vai deixar, porque aí nós, como jornalistas, né, Murilo? Aí isso é outro debate, porque eu já sei minha opinião, mas eu queria saber agora no dia a dia escolar, como que vocês veem isso, né? E aí, Priscila? Respondendo a primeira pergunta do Murilo, chegando, concordo com a Malu totalmente, porque foi muito rápido. Se eu não estou enganada, o ChatGPT ele ficou popular em março do ano passado. Então, a gente não tem 2 anos de liberação dessa ferramenta para o público, né? E a coisa foi escalando, né? E a gente sabe que na informática, as mudanças, elas são exponenciais. As coisas, elas vão cada vez ficando mais rápidas. Se não deu tempo de ter educação midiática, porque se a gente for ver bem o pessoal da docência geral, até para professores falta educação midiática muitas vezes, né? E imagina formação em inteligência artificial, que é algo tão recente. Então, eu admiro muito a Malu por ter tido essa iniciativa, espero que mais profissionais tenham, porque precisa ter programas que comecem a oferecer formação para os professores baseado nisso, né? Porque é algo que veio realmente, não consigo enxergar, foi igual quando começou a aparecer smartphone, né? Hoje a gente faz tudo no smartphone, a gente não sobrevive mais, você depende do smartphone para pagar contas, tudo, a sua vida está ali. E com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. E aí, respondendo a pergunta da Ana, a gente já vê alguns movimentos para colocar, no caso de plataforma, onde tem já as aulas autoinstrucional, né? Que o estudante vai, assiste o vídeo, se ele tiver dúvida, ele volta. Enfim, cursos EAD usam e abusam dessas técnicas e tem um professor tutor que está ali para dar um apoio. Apesar de existir uma intenção de substituir algumas mãos de obra por máquinas, e a gente tem visto isso desde que começou a ter máquina para cortar grama, por exemplo, né? Máquina de lavar roupa. Eu acho que com a nossa profissão não seria diferente. Porém, como boa adepta de Paulo Freire, como boa pessoa que não gosta de educação bancária, eu entendo que a educação, o ensino, ele é algo tão pessoal e que ele transcende a mera transmissão de conhecimento, né? O que a gente faz, né? A nossa atuação como aluno dentro da sala de aula, nenhuma inteligência artificial é capaz de suplantar. A gente pode estar ali para talvez passar um slide, para ensinar o caminho para acessar uma plataforma, mas a nossa atuação, a nossa praxis, nada vai conseguir substituir, porque ela é baseada nas nossas vivências, ela é baseada nos nossos conhecimentos, né, que muitas vezes vão além do conhecimento do conteúdo, né, são aqueles conhecimentos experienciais que o Tardif fala sempre. Eu acho que a gente não precisa temer, né, como em toda mudança, os melhores preparados vão continuar tendo seu lugar. Pode ser, talvez, um discurso meritocrático meu, eu não gosto de falar assim, mas é o que costuma acontecer quando tem algumas profissões que acabam diminuindo a quantidade de profissionais. Mas, olha,
profissão que depende de cuidado, por exemplo, enfermagem, são profissões que dificilmente uma máquina vai conseguir substituir. E eu entendo muito a nossa profissão docente dessa forma também. Porque a gente não é mero transmissor de conhecimento, né? Eu trabalho numa escola de tempo integral, a gente tem tutoria, uma inteligência artificial vai estar ali fazendo uma pedagogia da presença com o aluno. Não vai. Então, eu tenho muita fé, assim, realmente acredito que mas nós precisamos também estar por dentro do que está acontecendo, a gente não pode achar que está tudo bem, a gente precisa se adequar aos tempos, para que a gente não seja atropelado, mas nós resistiremos, nossa profissão, nossa função docente resistirá. Eu concordo muito com a Priscila, e acredito que é importante falar sobre um movimento que não é só no Brasil, mas que está muito forte, é um movimento de olhar para o professor cada vez mais como uma máquina. Um movimento que tem tirado do professor o que é mais importante na sua profissão, que é a liberdade de criar a sua aula, de construir a forma como vai abordar aquele tema, né? De pensar nas metodologias, de fazer algo. Existe um movimento de cada vez mais ver o professor como aquele que vai fazer algo que já vem pronto, e ele simplesmente vai aplicar. E esse movimento, ele piora com essas situações, né? Porque, assim, se você tiver uma visão de educação bancária, como nós estávamos falando, né, contra o que diz o Paulo Freire, né, porque o Paulo Freire ele vai criticar bastante essa visão bancária, que é simplesmente transmitir informações, isso você não precisa nem da inteligência artificial, isso você faz com vídeo, por exemplo, e manda para todo mundo. Só que, como a Priscila disse, vai muito além disso o papel do professor e o processo de ensino-aprendizagem. É criar situações para que o aluno pense, construa o seu olhar, é trocar conhecimentos, é promover trocas, é promover construção. Então, olhando o professor como um intelectual crítico, como alguns autores falam, né? Olhando o professor como esse profissional que não transmite conhecimento simplesmente, mas que conduz o processo de aprendizagem, nunca uma inteligência artificial pode fazer isso. Porque, inclusive, uma coisa que eu tenho pensado muito é que com tudo isso da inteligência artificial e tudo que ela vai poder fazer, algo que é indispensável e que vai ser cada vez mais indispensável é a inteligência emocional, porque esse é o diferencial. Hoje, por exemplo, se eu vou escolher um bolsista para trabalhar comigo, é menos importante que ele saiba educação ambiental, que é o tema que eu trabalho, porque eu consigo ensiná-lo isso na prática, na discussão teórica e tudo mais, do que a parte emocional, porque essa parte emocional de convívio com as outras pessoas, de diálogo, de construção, isso é muito mais difícil de mudar em uma pessoa, né? Então, eu acredito que a inteligência emocional em todas as profissões vai ser algo que já é muito valorizada, mas que vai ser mais, porque a parte racional a inteligência artificial consegue fazer, né? Então, a gente tem o senso crítico e tudo mais, mas é a parte que nos faz humanos, que é a parte emocional, isso é insubstituível. E assim, eu gostaria agora de ouvir também uma questão de vocês. A gente já falou aqui muito de novas tecnologias, dessa questão de inteligência artificial. A gente está vendo, inclusive, a inteligência artificial chegando agora às mídias sociais, né? O WhatsApp, o Instagram, que já está aí também atuando nesse sentido. Eu queria ouvir, até a Priscila começou uma pesquisa em torno do uso de mídias em sala de aula com os podcasts, cada vez mais já está havendo maior consumo dessa mídia. Como é que vocês avaliam o uso dessas mídias em sala de aula, em especial o podcast, que é uma coisa que atinge diretamente os jovens, principalmente, mas é uma mídia que está aí sendo consumida por diversas faixas etárias, mas o jovem bem mais preponderante. E como que vocês avaliam trazer essas mídias para dentro da sala de aula e o uso delas para
talvez aí trabalhar temas mais complexos, né? Que já que a gente está falando dessa, que nem vocês abordaram aí a questão do chat GPT, da IA, que se o aluno não destrinchar o tema, se a gente pedir para a inteligência artificial escrever, ele não assimila o conteúdo, essas mídias, como por exemplo o podcast, onde ele vai participar de um processo de elaboração, produção, edição e finalização de um produto, como que vocês avaliam trazer esse uso dessas mídias para dentro da sala de aula para tentar trabalhar esses temas mais complexos, como, por exemplo, a questão ambiental e a gestão da água, por exemplo? Então, eu comecei o mestrado em 2020 e eu tive aula antes da pandemia. Tivemos uma aula presencial na semana seguinte, fechou tudo. E tudo que eu tinha planejado foi por água abaixo, porque eu tinha planejado fazer um mestrado presencial. E isso não rolou. A gente tinha encontros pelo Meet com os professores, e eu participei como bolsista da minha orientadora, que é a professora Tatiane, da Exalc, e como bolsista eu auxiliava na disciplina de instrumentação. E aí teve uma atividade que ela fez, que a gente perguntou para os estudantes, para os graduandos de biológicas e de agronomia, sobre podcast. E eu tenho esse questionário e me muito surpreendeu que a maioria não gosta. Mas isso foi em 2020. Hoje, você conversa com os alunos do ensino médio, os alunos da graduação, eles assistem podcasts de 1h30, de 2 horas. E uma das coisas que os estudantes de 2020 me apontaram é que eles não gostavam porque eles achavam que era muito longo. E hoje eles gostam, eles colocam no fone de ouvido e vão fazer outras coisas, vão fazer uma caminhada, vão para a academia ouvindo podcast. Né? E a gente sabe, né, quem estuda neurociência, a gente sabe o impacto de ouvir coisas enquanto está fazendo outras coisas. Às vezes a gente nem está muito focado ali, mas o nosso pensamento ele está ali, elaborando o que a gente ouve, né? Eu acho o podcast uma ferramenta maravilhosa. Produzir podcasts na escola com a ajuda dos estudantes. Né? E aí a gente ia dar algumas sugestões de alguns temas que poderiam ser trabalhados dentro da educação ambiental, porque o que eu notava na época? Que os professores não trabalhavam com essa mídia em específico justamente por não saber por onde começar. E em 2020, quando eu mandei o meu projeto, tinha pouquíssimas ferramentas de podcast. Hoje, né? Então, assim, foi algo que quando eu comecei a minha pesquisa, se eu tivesse finalizado no tempo certo, eu talvez tivesse que ter feito outra, porque as coisas, elas mudaram tão rapidamente, né? E eu acredito que com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Quem começar uma pesquisa para falar disso, vai ter muito material para trabalhar e vai ter que estar muito ali na frente para sempre estar atualizando, porque senão periga o trabalho chegar ao fim já ultrapassado, porque as coisas acontecem muito rápido nesse meio. Né? Mas, sim, acho que pode ser uma ferramenta muito boa, porque o estudante, essa sim é uma metodologia ativa, de fato, porque, como você pontuou, Murilo, é um processo onde ele vai ter que produzir um produto. O podcast é um produto, né? E ele vai ter que roteirizar, na hora de conversar, ele vai ter que ter um certo repertório dentro daquele assunto que vai ser discutido, que seja jogos, que são algo que eles gostam, mas eles vão ter que ter um repertório, porque senão vai ficar todo mundo um olhando para a cara do outro e não vai saber o que dizer. Então, acho que sim, a gente poderia usar essa ferramenta num primeiro momento, usando um tema que seja do interesse dos estudantes, porque daí seria mais fácil engajá-los, mas a partir do momento que eles já entendem como funciona, já introduzindo outras coisas mais críticas mesmo, com a questão do entorno da escola, talvez, fazer um passeio, ver o que a gente tem de crítico aqui no nosso entorno escolar, aqui na nossa comunidade, o que a gente poderia abordar. Essas coisas, tem várias coisas que dá para ser feita. A gente tem aí um mar de possibilidades. E eu acho que muitas vezes o que falta é isso, a formação docente mesmo, para aplicar essas coisas. Por isso que esse tipo de abordagem em formação docente eu acho que é muito importante. E aí, Malu, Pessoal, você também concorda isso com que eu essa? ia falar. Eu ia perguntar se a Malu concorda, que a gente consegue ver a carinha daqui, né? Sim, com certeza, concordo muito com a Priscila, e acredito que o podcast, ele
sendo essa mídia, né, em que as pessoas podem ficar mais tempo ouvindo, é diferente de um TikTok, né, que é uma informação de 1 minuto, é uma informação que pode ser muito mais trabalhada, né, e na produção desse material trazer reflexões muito interessantes, né, então isso não tem como a inteligência artificial fazer, né, então você pode, por exemplo, criar um roteiro, mas na hora que você está conversando com as pessoas, vão surgir ideias, vão surgir temas, né, que vão precisar ser trabalhados. Então, inclusive para trabalhar essa questão da interação entre as pessoas, né, que tem sido muito um gargalo muito grande para essa nova geração que viveu a pandemia, né, que não teve uma parte da socialização, né? Então tem muita dificuldade nesse processo. O podcast pode sim ser muito interessante, né? Então vários temas, seja a questão ambiental, né, de recursos hídricos. Acredito que dentro de uma proposta, né, de educação ambiental e de educação de forma geral, crítica, emancipatória, né, que busca essa interação e essa reflexão, o podcast pode ser, sim, uma ferramenta bem interessante. Pessoal, e caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje, eu queria que vocês dessem uma dica de ferramenta gratuita para os professores usarem, se vocês têm por aí alguma ideia. Eu tenho, sim. Inclusive, a de inteligência artificial é uma que eu gosto bastante, chama Magic. Eu preciso encontrar o link, eu coloco aqui embaixo para vocês. E o Magic faz o quê? Você coloca um prompt lá, ele consegue, por exemplo, sintetizar PDFs que estão bem amplos, ele consegue resumir para você. Se você pede para ele fazer uma aula, faça um plano de aula baseado na BNCC do tema tal, né, para estudantes de certa faixa etária e, por exemplo, se a sala tem alguma característica especial, por exemplo, são estudantes de 11 anos com dificuldades em leitura e interpretação de texto. Ele vai te sugerir atividades que você pode fazer com aquele tema para eles e vai colocar até os minutos, olha, primeiros minutos de introdução. Ele é muito bom, né? Ele é em inglês, mas quando você escreve, ele vai te responder em inglês, só que embaixo tem um aviãozinho que você clica nele e ele traduz para o português, e aí fica o plano de aula todinho. Entre outras ferramentas que ele tem. Eu achei muito legal, é para professores mesmo, né? Tem uma outra que é brasileira, que chama Tishi, não sei pronunciar direito, mas essa é paga, que também é esse mesmo perfil, mas eu acho a Magic mais completa. Ela tem algumas... Magic, Priscila, se escreve como? Como se fosse mágica mesmo. M-A-G-I-C. Isso, eu vou achar que eu já vou colar. Pessoal que está nos ouvindo, né? Legal, obrigada. Gostei, até eu quero testar. E Malu, você? Legal. Primeiro, explorar muito o ChatGPT e o Gemini, que já são bastante conhecidos, e assim, por exemplo, essas questões de plano de aula e tudo mais, eles fazem isso muito bem, e você pode, inclusive, utilizar, tem outros também, né, como o Copilot, que é da Microsoft, e você pode pedir a mesma tarefa em vários deles, né, e aí você vai ter várias ideias diferentes para construir a sua aula, né? Então, é bem interessante. Agora, você tem um parceiro, né? Que você pode dialogar, que você pode construir junto. Então, pode ser bem interessante. Daria a sugestão do Perplexity, porque o Perplexity, ele traz a fonte. Então, se o professor, de repente, ele quer trabalhar um projeto, né? De um tema que ele está também entrando em contato agora, entender mais, né?
ele pode colocar ali e ter referências. Então, ele pode entrar daí nas referências, ver direitinho sobre o que é aquilo, né? Se informar. Então, é interessante o Perplexity para isso. E também, até é muito usado para pesquisa científica, né? Mas pode ser interessante para os professores, por exemplo, o CISPACE, que o CISPACE, ele traz essa questão dos artigos científicos mesmo, né? Mas ele traz esses resumos, é tipo um quadro que você consegue ver muita coisa sobre o artigo, né? Sem você, antes de você lê-lo. Então, pode ser interessante que o professor que está buscando algum tema específico que ele quer se aprofundar, né, pode ser interessante para ele olhar nesse outro. Tem outros, tá? Mas só tem o Elicite também, que é muito interessante, que é bem parecido com o CISPACE. Então, são várias ferramentas que dá para utilizar, né, para isso. Bom, com isso, então, nós encerramos aqui este episódio, que foi muito, assim, engrandecedor para nós, com novas ideias, novas tecnologias, tantas possibilidades de uso, ainda que para tudo, né, tem o outro lado da moeda, né, que é saber usar com sabedoria e criticidade, né, e como já diz aquele ditado, né, o veneno está na quantidade, né, e não no uso dela, né. Olha, gostaria de agradecer imensamente a Malu Palmieri, a Priscila Proença, por ter participado aqui desse bate-papo. Foi, assim, sensacional o conhecimento que vocês compartilharam conosco, a nossa gratidão por ter participado, e vai ajudar aqui os professores, os educadores que forem escutar, que estão escutando a gente agora nesse momento, a se inspirarem e fazer uso dessas novas tecnologias em sala de aula. Muito obrigado, meninas. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, foi um aprendizado enorme. É gostoso demais participar desse tipo de interação, porque a gente sempre sai com muito mais bagagem do que a gente entrou. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de ter participado. Isso aqui, inteligência artificial nenhuma tem, né, gente? É verdade. Boa, boa. Muito obrigado também à Ana, que participou aqui auxiliando a gente neste episódio. E lembrando a você que está acompanhando a gente que este é apenas o segundo episódio do AgroEducast. Ainda temos aí mais outros episódios, serão 7 ao longo dessa série aqui, para ajudá-los aí no uso desse podcast em novas mídias em sala de aula. Obrigado, Ana. Um abraço para você, um abraço para todos que estavam nos ouvindo. Obrigada. Beijo para todo mundo. Até o próximo episódio. No segundo episódio do AgroEducast, você entendeu sobre os potenciais e desafios do uso de mídias e novas tecnologias em sala de aula. Nossas convidadas abordaram os possíveis ganhos com o uso das TICs, tecnologias de informação e comunicação, com relação à aprendizagem, tornando o ensino mais dinâmico e interativo, preparando os alunos para os desafios do mundo digital. Porém, não se deve negligenciar o uso inadequado dessas tecnologias, que podem também ser prejudiciais ao ensino e aprendizagem. Você ficou por dentro de dicas sobre o uso de inteligência artificial para auxiliar o professor na preparação de aulas, como o ChatGPT, Gemini e Magic, além de outros aplicativos. O episódio também discutiu sobre os potenciais dos podcasts em sala de aula. Deste modo, estamos chegando ao final do segundo episódio do AgroEducast. Gostaria de lembrar você que existem materiais de apoio em texto e vídeo que podem ser acessados pelo material didático, clicando nos ícones de livro e filmadora. O AgroEducast é uma produção do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, o ProfCiamb, pela Universidade de São Paulo, em conjunto com o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o Consórcio PCJ. Essa iniciativa é resultante da pesquisa de mestrado intitulada Vozerio da Água, o uso de podcasts para ensino e aprendizagem sobre a gestão de recursos hídricos,
que tem como orientadora a professora Taitiane Carita Bonzanini. A pesquisa, produção e edição desse podcast ficou por minha conta, Murilo Santana. Esse episódio contou ainda com a participação e apoio da jovem jornalista Ana Ardito. Ainda participaram como entrevistadas Maria Luísa Palmieri e Priscila Proença Croscato. Obrigado a você pela sua companhia nessa segunda etapa da trilha formativa do Agroeducast. E a gente se vê no próximo episódio.